Olá, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Marcos Roberto e hoje vamos explorar, a fascinante trajetória da educação desde o humanismo até o ensino colonial brasileiro. Vamos entender como os diferentes períodos históricos moldaram o sistema educativo e suas práticas. Preparem-se para uma jornada, que nos levará do Renascimento ao período colonial brasileiro. Vamos lá? Bom, falando um pouco sobre a modernidade educativa, Então, começamos nossa jornada no Renascimento, um período vibrante que trouxe a modernidade educativa através do humanismo. O humanismo foi uma revolução cultural e intelectual que surgiu na Itália e se espalhou pela Europa, Este movimento valorizou a redescoberta dos clássicos da antiguidade, como os textos de Platão e Aristóteles. A educação passou a ser vista como um meio de desenvolver o potencial humano integral, não apenas através da religião, mas também da filosofia, ciência e artes, Durante o Renascimento, pensadores como Erasmo de Roterdã, e Thomas More, eles enfatizaram, a importância do estudo das línguas clássicas e das obras de autores antigos. Esse novo enfoque transformou a educação, colocando a ênfase na formação do caráter e na capacidade crítica dos indivíduos, em vez de apenas seguir tradições religiosas, ou dogmáticas, ok? Agora, um pouquinho do Renascimento e humanismo, vamos ver aí. O Renascimento não foi apenas um período de redescoberta, mas também de inovação pedagógica. A valorização do humanismo trouxe à tona uma nova abordagem educativa. O foco estava em desenvolver o potencial criativo e intelectual dos estudantes. As escolas começaram a incorporar o estudo das artes liberais, que incluíam gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, música e astronomia. A educação renascentista procurava formar indivíduos completos que fossem capazes de contribuir com conhecimento e habilidades em várias áreas. Esse ideal de um homem renascentista influenciou profundamente a maneira como a educação foi concebida e implementada, nas décadas seguintes. Agora, um pouco de a reforma, da reforma e a contra-reforma. O século XVI trouxe um grande conflito religioso e educacional: a reforma e a contra-reforma. A reforma, liderada por figuras como Martinho Lutero, criticou a corrupção na Igreja Católica e a falta de foco na educação religiosa. Lutero defendia uma educação que fosse acessível a todos, visando a leitura das Escrituras, e a promoção da alfabetização. Em resposta, a Igreja Católica iniciou a Contra-Reforma, um movimento para reforçar a doutrina católica e restaurar a autoridade da Igreja. Os jesuítas, uma nova ordem religiosa, desempenharam um papel crucial ao estabelecer escolas e universidades para combater as ideias reformistas. A educação católica agora incluía não apenas a instrução religiosa, mas também o desenvolvimento intelectual, visando formar uma elite educada e também, claro, devota. Agora, os inícios da pedagogia moderna, um pouquinho disso, No século XVII,
o foco da pedagogia começou a se transformar com o surgimento da pedagogia moderna. Um dos grandes pioneiros dessa nova abordagem foi João Amós Comênios. Seu trabalho Didática Magna é considerado um marco na história da educação. Comênios propôs um método sistemático e universal para o ensino, enfatizando a necessidade de um currículo bem estruturado e o uso de ilustrações e recursos visuais, para facilitar a aprendizagem. Ele acreditava na educação de todos, independentemente da classe, de classe social ou religião. E sua abordagem sistemática influenciou profundamente os métodos de ensino modernos. Comênios também introduziu a ideia de que o ensino deveria ser adaptado à natureza e ao estágio de desenvolvimento dos alunos. E Comênios e a sua didática magna, melhor dizendo. A didática magna de Comênios não apenas delineou uma nova visão para o ensino, mas também propôs métodos inovadores. Comênios acreditava que a educação deveria ser agradável e acessível, defendendo a utilização de imagens e experimentos práticos como ferramentas de aprendizagem. Ele também enfatizou a importância de ensinar de maneira gradual, respeitando o ritmo natural do desenvolvimento infantil. Seus princípios sobre a importância de uma educação inclusiva e a necessidade de um currículo que respeite as características de cada etapa do desenvolvimento ainda ressoam fortemente na pedagogia contemporânea. Agora, a pedagogia iluminista, um pouquinho também dela aí. O iluminismo trouxe uma nova onda de mudanças na educação. Filósofos iluministas como John Locke e Jean-Jacques Rousseau influenciaram a forma como a educação era pensada e praticada. Locke, em sua obra Alguns Pensamentos sobre a Educação, argumentava que a educação deveria promover o desenvolvimento da razão e do caráter, em vez de simplesmente transmitir conhecimentos prontos. Rousseau, por sua vez, ele revolucionou o pensamento pedagógico com sua obra Emílio, ou da educação. Ele defendia uma educação mais natural e menos rígida, que respeitasse a curiosidade e o desenvolvimento espontâneo das crianças. O iluminismo enfatizou a importância da razão e da ciência, promovendo uma visão mais secular e progressista da educação. Entrando um pouco agora sobre a educação da Contra-Reforma, quando ela aporta no Brasil. Vamos ver também isso aí. Então, no contexto colonial brasileiro, a influência dos jesuítas foi fundamental. Com a chegada dos jesuítas ao Brasil, no século XVI, a educação passou a ter um forte componente missionário e catequético. A Companhia de Jesus estabeleceu escolas que tinham o objetivo de educar tanto os colonos quanto os indígenas, integrando elementos culturais locais com a doutrina cristã. Os jesuítas usaram a educação como uma ferramenta para a catequese e para a formação de uma elite colonial educada. Esse sistema de ensino foi crucial para a disseminação do conhecimento e para a preservação das tradições europeias no Brasil, apesar das resistências e adaptações locais, ok? E quanto à influência ainda jesuítica e o ensino colonial brasileiro, vamos ver um pouquinho disso também. A influência jesuítica moldou
profundamente a educação no Brasil colonial. As escolas jesuítas não apenas transmitiram a doutrina católica, mas também ensinaram habilidades práticas e acadêmicas. A integração, dos conhecimentos europeus com a realidade colonial resultou em um sistema educativo que, apesar de elitista, estabeleceu as bases para o desenvolvimento intelectual da colônia. Com a expulsão dos jesuítas, em 1759, o sistema educacional colonial enfrentou novos desafios e o ensino passou a ser mais diversificado, refletindo as mudanças políticas e sociais da época. Agora, para concluir, uma conclusão, então aí está, pessoal, uma visão geral da evolução educacional desde o humanismo até o ensino colonial no Brasil. Cada período trouxe suas próprias inovações e desafios, moldando o sistema educativo como o conhecemos hoje. Bom, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre a história da educação do Brasil, ok? Até a próxima, forte e caloroso abraço!